Vamos então dar início, né, à nossa reunião de hoje. Agradecendo a presença de todos, estão aqui presentes fisicamente no centro, no CEPAC. Os irmãos que estão à distância, pelo online. Que Jesus possa abençoar cada um de nós. Vamos todos ver Jesus nos nossos corações. Amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo evangelho de luz. Abençoe a todos nós. Abençoe cada um dos nossos presentes, que estão pelo online, cidade. Estamos abençoados, Senhor. Posso espalhar também por todos os cantos do país e do mundo. Principalmente onde há conflitos, onde há guerra, onde há doença, onde há qualquer tipo de atividade cultural. Posso ter cada coração, cada coração. Divina, boa noite. Então nós estamos muito felizes hoje, de novo, né, com a presença do nosso amigo João Marcelino, que vai proferir a palestra de hoje, falando das máximas do Evangelho. Que Deus te ilumine, João, os amigos espirituais possam te abençoar e tenhamos boas reflexões nessa noite de hoje. Uma palavra, meu amigo. Amém, que assim seja. Muitíssimo obrigado pela gentileza do convite. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, fala aquela passagem: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala daquela visita do Nicodemos, né, Jesus e tal. E a partir dali, nesse capítulo, só está falando, porque Jesus fala para ele, né, você é mestre, tal, eu te digo o seguinte: quem não nascer de novo não está preparado para o reino de Deus, do reino dos céus. Então o Evangelho só trata dessa questão, né? Nascer, renascer, ressuscitar, reencarnar, tratando. Mas no item 17, tem uma observação muito interessante. Ele fala o seguinte: olha, sem a certeza, sem esse princípio, essa certeza da pré-existência e da pluralidade das existências, se não tivesse isso, as máximas do Cristo, do Evangelho, não teria sentido, seriam inteligíveis, não tinha explicação nenhuma, quer dizer, não tinha razão de ser. E que máximas são essas máximas do Cristo, né? Na nossa reunião da terça-feira passada, o professor Maurício falou o seguinte, citando aquela questão do Livro dos Espíritos, que fala: olha, essa máxima é importante, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Fazer o mal, ficar parado, não adianta nada. E ele cita aquela parábola do mal rico, né? E o que o mal rico fez? Ele segundo o professor explicou muito bem, ele nunca fez nada para prejudicar o Lázaro, nada. Ele simplesmente não viu lá, não sentiu a presença do Lázaro. E foi fatal, porque enquanto na mesa dele sobrava comida, o Lázaro estava passando fome. O que aconteceu? A beleza da pluralidade das existências é essa. Onde é que eles vão se encontrar? Lá no reino de Abraão, ou seja, lá diante do Cristo. Chega lá, o Lázaro ao lado, né, o Evangelho fala, ao lado do pai Abraão, enquanto o rico estava sofrendo no inferno, vamos falar assim, né, queimando no inferno. Ele está pedindo: Senhor, manda o Lázaro vir aqui, molhar a minha língua que eu não aguento mais.
E Jesus responde, olha, o Lázaro não pode sair daqui para ir. Ou seja, você não é... Deus não vai me castigar porque eu fiz a coisa errada, porque eu não trabalhei. Eu é que não consigo. Eu não consegui. E ele pede outra coisa importante, ele dá um recado para nós. Essa máxima é para todos nós, todo ser humano. Fala, olha, Senhor, então manda o Lázaro lá, avisar para os meus irmãos que estão fazendo as mesmas besteiras que eu fiz. Eles vão sofrer o que eu estou sofrendo hoje e eu estou vivendo um inferno. O que Cristo responde? Olha, eles têm Moisés e os profetas, que os sigam. Então, essa é a nossa pergunta. Eu não vou sofrer, não é porque o Cristo está me castigando. Não, porque foi o que eu fiz, o que eu busquei na minha vida. Eu não tive olhos de ver o sofrimento do meu irmão. Minha mesa estava sobrando comida. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive até hoje, né? Outra máxima interessante também, eu copiei algumas do Evangelho, aquela que Jesus chega na beira do lago, o pessoal está pescando ali. Ele fala, tem que ter para comer? Ele fala, não tem nada. Ele falou, Pedro, vai pescar. Ele falou, Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. O que Jesus responde? Vai e lança a tua rede do lado direito do barco. Ô, gente, esse pesquei a noite toda é uma vida, é uma encarnação. É uma etapa da vida. Eu passei a minha vida pescando. Mas o que eu busquei na minha pescaria? Eu estava jogando a minha isca, jogando meu anzol para buscar as coisas de Deus ou as coisas do mundo? O que eu peguei? Por isso que eu estava passando fome. Eu estou passando fome, mas não é fome de arroz com feijão, de batata frita. É fome de Deus. Porque eu estou pescando para o mundo. Então, o lado direito, não é ali o lado direito da canoa, não. É o lado certo da vida. É o lado de Deus. Eu posso escolher também. Eu posso escolher. É a escolha minha. É o meu livre-arbítrio. Eu escolho pescar para Deus ou pescar para o mundo. Então, a beleza da reencarnação, né, é exatamente essa. Porque eu vou morrer de fome? Não. Eu posso voltar. Senhor, me deixa eu voltar. Eu quero aprender de novo. Vai, meu filho. Vai de novo. Pesca essa noite. Mas lança a rede do lado direito. E aí eu sofri, eu passei a fome. Então, se eu continuar pescando para o mundo, aí eu estou querendo graça, né? Eu estou pedindo para sofrer. Então, eu vou reclamar para quem? Né? Então, a grande mensagem do Cristo é essa. Eles têm Moisés e os profetas, então que os ouçam. Estão aí. Nosso Evangelho, a nossa Bíblia, os livros de mensagem estão cheios de profecias, de palavras do Moisés. Não segue quem não quer. É o cego que não quer ver. Outra interessantíssima também, Jesus cura um cego. Essa eu me sinto mal, porque eu me vejo nessa passagem. Né? Jesus cura um cego, passa um custo no olho dele e tal, fala, abre o olho. Ele abriu, o que você está vendo? Fala, eu vejo uns homens ali, mas eu vejo assim como árvores que andam. Como árvore, como? Meu irmão, é isso que aconteceu com o rico, ele não viu o Lázaro. E o Lázaro, como estava lá no meio dos cachorros, eu não tive olhos de ver. O que Jesus faz? Então volta aqui. Vou curar o seu olho novamente. Fez lá o tratamento e tal. Falou uma coisa simples demais. Olha para cima. Gente, esse olha para cima é toda a diferença da nossa vida. Quem que está em cima? É o bem e a luz ou é a treva? Então, se eu não olho para cima, se eu não olho para Deus, se eu não busco Deus, porque quando eu olho para cima, eu estou buscando Deus, eu estou fazendo aquilo que Paulo recomenda. Não esqueça que seu corpo é morada do Espírito Santo. Deus habita em vós. Então, quando eu olho para cima, eu estou buscando Deus, mas não sei se era no céu. O Deus está em mim. Ele sempre esteve aqui. Tem uma passagem no livro aquele famoso lá do André Luiz,
nosso lar, né? Quando ele acorda lá no mundo espiritual, ele vê a mãezinha dele do lado da... Tipo, mãe, eu tô aqui sofrendo há 9 anos, a senhora não me veio, não veio me ajudar, me socorrer. Eu, não, filho, eu estava aqui do seu lado, você que não viu. Então, eu não sei olhar para cima, eu não aprendi a olhar para cima. Então, não tem como ver Deus. E como é que eu vou chegar? E aquele rapaz, ele foi tão grande assim, essa experiência, depois foi interrogar para ele, mas esse cara é não sei o que, você quer falar disso? Ele falou, eu não quero saber de nada. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Para mim, o que me basta. Eu estou vendo Cristo, eu não quero mais nada. Eu não preciso de explicação nenhuma, de doutrina nenhuma. Eu não preciso de nada, eu já tenho o que eu preciso. Outra também, muito bonita, rica demais também de ensinamento, também com cego. Jesus caminhando com os irmãos, né? No começo você falava, meu servo tal, depois falava, eu já não chamo mais servo tal, já são meus irmãos. Então, ele caminhando com os irmãos dele, viu um rapazinho cego. Esse coitado, né? Que pecado, que judiação, nascer cego. Porque tinha aquela lenda, a tradição, não sei, que cego de nascença não tem cura, né? Então, coitado, que sofrimento, que injustiça. Aí alguém pergunta, mas quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Para que nascesse assim. Jesus fala, nem ele pecou, nem seus pais. Ali, Jesus não estava falando da pré-existência, ele estava falando daquelas 3 pessoas, aqueles 3 personagens ali. Um pai, uma mãe e um filho. Aí ninguém pecou. Ele nasceu assim para mostrar a obra de Deus. Mas por que isso? Porque às vezes, gente, acontece, a minha esposa, a Bíblia, teve uma experiência assim, conheci um casal lá em Goiânia, que a mulher cuidava de uma pessoa assim, né? Aí ela ficou com pena demais, tá? Depois foi ver a espiritualidade, falou, olha, Bíblia, ali não é aquele que é a mulher que está tratando, que está fazendo caridade. É aquele que está desmaiado. O cara era como é que fala? Via desmaiado, me faltou a palavra agora. Não acordava, né? Naquela dormente. Tá? Faltou a palavra, vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, aquele aleijado, ele poderia ser, ele estava ali fazendo uma caridade. Ele poderia estar recebendo a caridade do pai da mãe, mas poderia, se o espírito amigo, aquele que tem amor de verdade, faz isso, eu vou lá para cuidar de mim, porque enquanto ela está cuidando de mim, ela não vai cometer um pecado, meu pai ou minha mãe. Então, pode acontecer, isso é claro que pode. Por Jesus falou, aqui ninguém pecou. Não teve isso. Tem a lei de Deus está sendo cumprida, a misericórdia de Deus está sendo cumprida aqui. E aquela história? Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? A profecia diz isso aqui. Gente, lá no Jeremias capítulo 31 fala o seguinte, quer dizer, toda a profecia é de Deus. É Jesus que dita para os profetas. Né? E Jesus deixa um recado muito importante para nós. Olha, vai passar o mundo, a terra, o mar e tudo, a vida, mas as minhas palavras não passarão. Então, tudo que está na profecia, fala, eu não vim, Jesus disse também, eu não vim aqui para destruir nem profeta, nem profecia, e ninguém, né, a lei, não vim destruir a lei de jeito nenhum, vim para cumprir, ensinar a cumprir. Então, ela está falando o seguinte, eu não quero mais ouvir essa parábola de que o pai comeu a uva verde e o filho nasceu com o dente doente. Quer dizer, se o pai comeu a fruta verde, o filho vai nascer com dente, o nordestino fala desbotado, né? Com dente desbotado. Não, quem comeu a uva verde que vai pagar. Quer dizer, ninguém vai pagar os meus pecados. Não está na lei. Não existe isso. Os pais pecou, porque às vezes a gente pensa, esse menino é ruim assim porque saiu puxando o avô, saiu puxando o pai, é maldade. Não, se eu sou ruim é porque eu não aprendi a ser bom ainda. Né? E o profeta Ezequiel também tem essa profecia, só que ela é no capítulo 8, 32, por aí assim.
acho que é isso mesmo, 8:32. Fala o seguinte, olha, a vida do filho quanto a do pai me pertence. Eu é que sei quem deve morrer e quem não deve. O filho não vai morrer pelo pai, nem o pai vai morrer pelo filho. A alma que pecou, é que morrerá. Então, quem pecou é que vai morrer. Não é porque alguém tem pecado, está pagando os pecados dos outros. Não. Eu vou pagar os meus pecados. Né? Os meus pecados. E outra passagem muito linda é honrar os pais e mães. Porque lá tinha aquilo, né? O pai e a mãe com o filho cego. Quem pecou? Não sei. Mas a lei de Moisés está dizendo, gente, lá no Êxodo mesmo, capítulo 20, versículo 12, Moisés escreveu o seguinte: honrar pai e mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quer dizer, honrar pai e mãe é fundamental, é vital. Quer viver bem na terra de Deus? Honra pai e mãe. E Paulo chama atenção para esse mandamento, porque ele diz o seguinte, ele batizou, olha, esse é o único mandamento que vem com promessa. Então, é Efésios 2, parece. O único mandamento com promessa, porque tem os 10 mandamentos, esse vem com uma promessa. Todos os mandamentos que a gente pega, está ordenando, proibindo, dando uma ordem. Faz isso, não faz assim, faz assado, né? Esse não. Isso está prometendo uma recompensa. Ama pai e mãe, e você vai viver longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. E onde é que está? Onde é que está essa terra que o Senhor teu Deus te dará? Depois da ressurreição, uma coisa muito importante também, que a gente tem mania de julgar as pessoas, né? Eu gosto mais de lembrar dessa passagem da Madalena, né? Porque se tem uma pessoa que nasceu, que renasceu sem passar pela barriga da mãe, foi aquela. Porque ela era campeã dos pecados, né? Prostituta profissional, linda, maravilhosa, não sei o que. Mas por que foi a primeira ser humano a ver Jesus ressuscitado? Que mistério é esse, né? Porque Jesus falou uma máxima de Jesus maravilhosa que a gente não pode esquecer. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. O guarda lá do cemitério viu aquela mulher. Você não sabia quem era aquela mulher, não. Viu uma mulher chorando. Mulher, por que você está chorando? É porque levaram o meu Senhor. Quer dizer, ela, apesar de prostituta, era uma mãe. Verdadeira mãe, porque foi a única pessoa que se ofereceu para lavar os pés de Jesus. Jesus lavou os meus pés. Lembra? Lavou os nossos pés. Ela não. Ela foi e lavou os pés de Jesus. Ele fez aquilo que Jesus disse, olha, gente, assim como eu vos lavei os pés, eu espero que vocês também aprendam a lavar os pés uns dos outros. E ele fez outra coisa importantíssima com aquele mandamento lá da promessa. Para viver na terra que o Senhor Deus te dará. Quando ela chorando ali e tal, Jesus aparece. Maria, mas Senhor, tal. Maria, não me toque, tal. Mas vai o seguinte, gente, isso é lindo demais. Vai visitar os meus irmãos, vai ao encontro dos meus irmãos e avisa para eles que vão a Galileia, que lá me verão. Onde é que é a terra que o Senhor Deus te dará? É a Galileia do amanhã. É a Galileia do amor, aonde o Cristo está morando, nos aguardando de porta e coração aberto. Graças a Deus, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela gentileza. Que Deus, Jesus nos abençoe. Boa noite. Obrigado, meu Deus.